ficha no mercado sobre as sérias consequências de não cumprir as sanções da Lei Magnitsky. Hoje o dólar subindo bem, a bolsa caindo forte, puxada principalmente pelas ações de bancos, juros futuros também em alta. E tudo resultado da decisão do ministro do Supremo, Flávio Dino, que está dobrando a aposta e testando a determinação do governo americano de fazer valer as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. E eu fiz um vídeo sobre o caso no começo do dia, mostrando qual foi a decisão de Dino, como ela era inócua, qual foi a resposta do governo americano, quais seriam os próximos passos e como funciona a Lei Magnitsky na prática. Ficou bem completo, recomendo que vocês assistam, vou colocar também aqui o link em cima. Mas como houve vários desdobramentos ao longo do dia e o mercado finalmente reagiu com mais preocupação, porque sim, banqueiros e investidores estão com receio do que pode acontecer com o sistema financeiro nacional e a nossa economia, é preciso voltar ao assunto. E para aqueles que estão chegando agora, meu nome é Fernando Ucha, quem fala de economia, mercados e investimentos. Se você não se inscreveu no canal ainda, também se inscreva, ative o sininho e se gostar desse conteúdo, compartilhe o vídeo, dê o joinha, tudo isso ajuda o YouTube a fazer com que a nossa mensagem alcance cada vez mais pessoas. Pois de fato, o efeito no câmbio hoje foi mais significativo. No começo do dia parecia mais tranquilo, mas ao longo das horas os temores foram crescendo e o câmbio aqui está sendo negociado agora, o dólar a mais de R$ 5,50, uma alta de 1,25, sendo que o dólar index no mundo sobe apenas 0,15, então é mais um temor com os impactos da nossa economia, na nossa moeda e não tanto uma questão relacionada ao dólar no mundo. Da mesma forma, a bolsa brasileira caindo fortemente, mais de 2% de queda no dia de hoje, mostrando que há sim uma preocupação maior sobre como tudo isso vai impactar os nossos ativos, o nosso mercado e a nossa economia. E também os juros, como há muito tempo a gente não via uma alta expressiva em praticamente todos os vencimentos, aqui desde 26 até 27, 28, 29, chegou a subir mais de 2% no dia de hoje. Aqui o DI futuro 2033 subindo 1,5%, testando novamente aquele nível de 3,8%, quase em 14%, sendo que o juro longo americano, se a gente colocar aqui o Treasury de 10 anos, até está em queda no dia de hoje, com 0,5% de queda, sendo negociado a taxa de 4,31%. Então sim, é um problema mais relacionado aos nossos assuntos domésticos e não à economia internacional. Mas claro que os grandes afetados no pregão de hoje foram os bancos brasileiros. Eu vou colocar aqui os principais. Itaú chegou a cair mais de 4% no dia de hoje. Aqui a ação chegou a ser negociada abaixo de R$ 36, fechou o mercado com uma queda de 3,84%. BTG também chegou a cair mais de 4%, fechou o dia com 13,5% de queda. Bradesco também 13,5% de queda. Banco do Brasil mais de 6% de queda. Vou voltar a falar do Banco do Brasil porque é importante. Santander aqui quase 4,9%. Enfim, então os grandes bancos brasileiros, todos aqui sofrendo com uma queda forte. Agora, o que foi sendo divulgado ao longo do dia, até em matéria de jornais, nas redes sociais, nos faz ficar mais preocupados ainda, porque realmente parece que o Supremo Tribunal, o governo como um todo, eles ainda não entenderam as repercussões, as implicações do que eles estão fazendo em dobrar a aposta e querer obrigar os bancos brasileiros a descumprirem, a ignorarem essas sanções impostas pela Lei Magnitsky. E eu vou aqui separar alguns trechos de matérias que foram divulgadas e comentar porque é importante que ilustre exatamente o que eu acabei de dizer. Primeiro aqui numa matéria da Folha. Bancos aconselharam ministros STF a abrir conta em cooperativas de crédito. A área econômica também sugeriu a ministros do STF ter conta em cooperativa. Mas, claro, os ministros do STF rejeitam contas em cooperativas porque isso seria capitulação. Por que, primeiro, capitulação e por que em cooperativas? Porque as cooperativas, praticamente nenhuma, tem relação com o sistema americano, com o SWIFT, ou tem correspondentes bancários, portanto, não se relacionam com o estrangeiro e não estariam obrigadas a atenderem às sanções da Lei Magnitsky, que podem seguir atendendo os
ministro Alexandre de Moraes e provendo serviços bancários para que ele, por exemplo, siga recebendo o salário na sua conta sem nenhum problema. Mas claro que os ministros enxergam isso como uma capitulação, porque eles, implicitamente, confessando que, para evitar um perigo maior, vão deixar que os bancos cumpram a lei Magnitsky, fechem contas ou bloqueiem contas do ministro e assim ele passe a usar outros bancos como em cooperativas, e por isso eles enxergam isso como uma capitulação, ou talvez seria enxergar a realidade, que é o que eu espero que eles enxerguem nos próximos dias ou próximas semanas. E mais aqui um trecho dizendo que o ministro do STF diz que bancos precisam ser tirados da zona de conforto. Até aqui tem um trecho maior desta parte, porque vale comentar que diz o seguinte, ó. Apesar de efetivamente resolver o problema particular de cada um deles, ter conta em cooperativas, magistrados consideraram que seria uma capitulação do STF e do Brasil. Um deles disse à coluna que os bancos precisam ser tirados da zona de conforto e entender que o país não pode se curvar aos Estados Unidos. Realmente, eles não entenderam ainda as consequências de descumprir as sanções e como isso afeta os bancos brasileiros, o sistema financeiro, as empresas, pessoas jurídicas, pessoas físicas e qualquer um que lide com os bancos. Porque se a coisa vai escalando e eles não cederem, os ministros do Supremo, mais consequências das sanções da Lei Magnitsky que podem ser impostas aí aos bancos brasileiros. Algum banco que, porventura, descumprir essas sanções. E este é o problema que nós estamos lidando, e como eu comentei no vídeo de manhã, a Lei Magnitsky ela é uma lei americana. Só como os bancos brasileiros têm relação com bancos americanos, e muitos têm subsidiárias nos Estados Unidos, eles precisam sim atender essa lei americana, porque eles têm empresas nos Estados Unidos, têm interesses então na jurisdição americana. Não é uma lei estrangeira sendo aplicada no Brasil. Este é o grande problema, e com todas as consequências de que outros interessados, outros bancos, acabariam evitando também os bancos brasileiros para evitarem de eles mesmos serem sancionados. É um efeito cascata e por isso que é uma lei tão draconiana e tão abrangente, por isso que é considerada uma doença financeira altamente contagiosa. Mas vejam só como aqui mais uma notícia que ilustra o estado de negação ou de querer testar o limite e a resolução do governo americano. Agora, novamente, do Banco do Brasil. Responsável por processar pagamento de salários dos ministros do STF, Banco do Brasil diz que cumpre normas dos países onde atua. E aqui tem, eu preciso ler esses 3 trechos, porque assim evidencia exatamente como não estão enxergando a realidade e as consequências de ignorar a realidade. Com a decisão de ontem do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, de que leis e ordens judiciais estrangeiras não valem no Brasil de forma automática, os bancos podem se ver em um impasse entre obedecer essa determinação ou cumprir a lei Magnitsky, que o governo dos Estados Unidos usou contra o ministro Alexandre de Moraes. O Banco do Brasil, que processa pagamentos aos salários dos ministros da corte, fica ainda mais em evidência. Talvez por isso é o que tenha caído mais no pregão de hoje. Questionado pelo Valor sobre como vai ficar o cumprimento da Lei Magnitsky e se o pagamento do salário de Moraes seria afetado, o Banco do Brasil disse em nota que atua em plena conformidade à legislação brasileira, às normas dos mais de 20 países onde está presente e aos padrões internacionais que regem o sistema financeiro. O BB ressaltou que tem mais de 80 anos de atuação no exterior e acumula sólida experiência em relações internacionais, estando preparado para lidar com temas complexos e sensíveis que envolvem regulamentações globais. Pois eu duvido que o banco tenha larga experiência com as consequências de violar a lei Magnitsky caso ele seja obrigado a cumpri-la, como parece ser o caso. Então, estamos entrando em território desconhecido, é algo inédito para a nossa economia, para o nosso sistema financeiro, sem precedentes, e não sabemos ainda onde isso vai parar. E especificamente sobre o Banco do Brasil, que por sinal acabou de divulgar o resultado do segundo trimestre e que foi terrível, uma queda de 60% no lucro, felizmente ainda é lucro, mas mostra também como o banco vem enfrentando uma economia mais desfavorável, a inadimplência no agro crescendo, e é um banco de controle estatal, e a gente sabe como o atual governo está tratando das estatais. E só para ilustrar aqui a queda no
retorno do banco, aqui o retorno sobre o patrimônio. Então o lucro caiu e o retorno sobre o patrimônio líquido do banco caiu sensivelmente nesse trimestre. É o mais baixo aqui de todos os bancos selecionados, Bradesco, Banrisul, BTG, Itaú, ficou ali em 8,4%. E é um dos bancos também que tem um dos menores índices de Basileia. Para quem não sabe, esse é um índice de capitalização do banco, o quanto de capital que um banco tem relacionado aos seus ativos e ponderados pelo risco. Enfim, é uma métrica internacional. Quanto maior esse indicador, mais sólido está o capital do banco. No caso do Banco do Brasil, entre esses bancos selecionados, é o que tem o pior índice de Basileia, com 14,1%. E agora tem mais este problema pela frente, ação caindo, temores com o que pode acontecer com o banco, será que pode vir multas, enfim. Estamos testando esses limites, o governo parece, especialmente o Supremo parece, não vai ceder, então saberemos logo mais o que vai acontecer aí neste impasse, nessa crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Então eu não consigo imaginar que o Banco Central vai simplesmente cruzar os braços e deixar algum banco brasileiro correr perigo sério. O Banco Central vai ter que entrar em cena, ele vai ter que intervir para explicar aos ministros do STF as consequências dessas sanções no nosso sistema financeiro e mostrar o tamanho da encrenca que eles estão submetendo o país todo. Espero gostar desse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho